Nessa etapa 5 de encerramento, a aeronave já está estacionada no pátio. E agora o piloto está olhando os instrumentos para desligar a aeronave. Estamos tratando dos procedimentos finais, inclusive já chegamos agora ao capítulo número 10, nosso último capítulo em nossa jornada do ciclo da incorporação imobiliária e construção. Vamos tratar questões aqui relacionadas ao pós-obra e assistência técnica e garantia de obra. Assuntos, por exemplo, sobre o manual do proprietário e instituição dos procedimentos de atendimento aos proprietários no período de pós-obra. Mais especificamente, vamos iniciar tratando das questões de garantia de obra. Nesse vídeo aula, vamos abordar particularmente as questões relacionadas ao manual do proprietário. Após a finalização da construção, com o marco da emissão do apídice, a verbação da construção na matrícula do imóvel e a constituição e instituição do condomínio, segue-se o período em que o adquirente do imóvel passa a utilizá-lo. Tendo em vista a mediação das relações futuras em relação ao imóvel entregue, é estabelecido um prazo de garantia contratual. Com o uso do cliente, ou seja, do proprietário, pode evidenciar ou alegar, a princípio, segundo a sua percepção, pelo uso, algum defeito, vício ou inconformidade e poder solicitar assistência técnica à incorporadora. Esses procedimentos referentes às assistências técnicas que devem estar estabelecidos nas normas das construtoras, nas normas da incorporadora, como a institucionalização da companhia, como nós vimos nas aulas anteriores, deve estar lá os prazos de cobertura das garantias, responsabilização das partes quanto às orientações sobre o uso e manutenções. Devem estar definidas tudo isso aí no Manual de Uso e Manutenção, ou conhecido como Manual do Proprietário, elaborado pelo construtor ou incorporador e entregue aos proprietários dos imóveis. Um dos instrumentos mais importantes na relação pós-obra é o Manual do Proprietário. Ele representa uma ferramenta estratégica de proteção jurídica e de normatização do relacionamento com os proprietários das unidades habitacionais após a entrega. Ele estabelece as regras e as responsabilidades das partes, inclusive nos casos em que os proprietários poderão perder a garantia, no caso de mau uso ou falta de manutenção, que, por via de regra, essas questões devem estar esclarecidas neste manual. Por isso, ele deve ser bem detalhado, sobretudo em razão de haver divergências futuras, por motivo de falta de esclarecimentos e detalhamento de informações sobre as responsabilidades quanto ao uso e as manutenções. Normalmente, quando falta detalhamento, o juiz sempre é a favor do proprietário, do reclamante. Agora, como fazer o manual do proprietário? Ele não pode ser elaborado de qualquer forma.
com base até em experiências, em metodologias próprias. Antes de tudo, ele tem que seguir uma via técnica e normativa recomendada sobre 3 pilares. Esta é a recomendação. Quais seriam esses 3 pilares? A NBR 14037, que é o Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações, Conteúdo e Recomendações para Elaboração e Apresentação. É justamente essa NBR que você está vendo aí no seu visor, que representa o Manual e Operação de Uso. Vale a pena você dar uma lida completa nela para entender e se basear quando for fazer o seu manual do proprietário, no final da entrega do seu empreendimento. A outra NBR é a 5674, que trata da manutenção de edificações, ou seja, os procedimentos. Essa NBR é justamente essa que você também está vendo aí no seu visor, manutenção de edificações com relação ao procedimento. Então vale a pena você ler ela completamente, vai lhe dar um norte, você vai entender e vai poder adaptar para montar o manual do proprietário. Inclusive, quando você pegar o manual do proprietário que já está pronto, poder adaptar e ver se ele atende às NBRs. Dando continuidade, o terceiro ponto é justamente a operação e manutenção das edificações da CEBIC. Justamente é o que nós temos aqui também para mostrar, está agora aí no seu visor, que é justamente o Guia Nacional para a Elaboração do Manual de Uso e Operação de Manutenção das Edificações, CEBIC. Esse manual, inclusive, é bem completo, obrigatoriamente você tem que ler. Se você está no segmento de incorporação e construção civil, é leitura obrigatória. Nele estão estabelecidas todas as questões relacionadas a tudo que nós falamos até aqui, com relação à garantia e assistência técnica. Também estão esclarecidas, segundo a interpretação das NBR, estão aqui colocadas, as questões do prazo e de garantia de obra. É um manual completo, vale a pena você ler e se dedicar e estudá-lo. Então, esses são os pontos relacionados à etapa do encerramento, no capítulo 10 que nós abordamos, relacionado ao início da abordagem sobre a garantia de obra, tratando especificamente sobre o Manual do Proprietário. Espero que tenha sido útil. Nós damos continuidade ao assunto de garantia de obra na próxima aula. Até mais!